Olá a todos. Hoje eu estou de muito bom humor, então eu vou começar este vídeo com uma piada. Uma piada longa, uma piada de sismólogo, tá? E na verdade eu vou usar essa piada para uma outra coisa, mas é uma piada longa. A piada, não, a piada, bem, essa é uma piada que não é das mais divertidas, mas é o seguinte. A pergunta dessa piada é o seguinte. No Brasil, que é um país de dimensão continental, que não tem muitos terremotos, a gente tem em operação mais ou menos umas 100 estações sismográficas. No Chile, que é um país muito menor, mas que tem muitos terremotos grandes, incluindo o maior terremoto que já aconteceu no planeta, tem da ordem de 200 estações sismográficas em operação. Nos Estados Unidos, que é um país também de dimensões continental, que tem muito dinheiro e muitos sismólogos, a gente diria assim que tem da ordem de 1000 ou mais sismógrafos em operação. E no Japão, que é uma ilhazinha de nada, na verdade são várias ilhazinhas, tem mais de 2000 sismógrafos em operação. Pelo menos é o que dizem. Então, por que tem esses 2000 sismógrafos? Porque tem muito sismólogo também, claro. Os Estados Unidos também tem muito sismólogo. Tem uma conversa que diz que tem muito mais sismólogos no Japão do que nos Estados Unidos. Eu não sei se isso é verdade, mas tem muitos sismólogos no Japão, muitos sismólogos muito bons, inclusive. E aí a piada começa com a seguinte pergunta: por que tem tanto sismólogo no Japão? Que bom, basicamente é uma ilha grande, né? Tem outras ilhazinhas. E a resposta é o seguinte: diz que o governo japonês, isso é uma piada, hein? O governo japonês resolveu contratar um sismólogo. Contratou um sismólogo e disse: e aí, meu, é o seguinte, a gente quer construir uma usina nuclear. O que você acha? O sismólogo olhou e falou: puxa, uma zona tríplice, né? 3 placas tectônicas se encontrando, históricos de terremotos enormes, tsunamis. Não parece uma boa ideia, não parece seguro. O governo então resolveu contratar mais um sismólogo e pediu para ele o mesmo relatório. O sismólogo olhou e falou: sabe como é que é, né? Terremotos grandes, tsunamis. Bom, não é seguro construir uma usina nuclear. E aí o governo contratou o 3º, 4º, 5º. Quando chegou lá no 6º sismólogo, o cara disse assim: ok, dá para construir uma usina nuclear. Os outros 5 olharam e falaram: tá analisando a conta do cara, ele tá certo e tal, aquela coisa. Pronto, 6 sismólogos já concordavam que podia construir uma usina nuclear. O governo japonês não fez a primeira. Aí viraram para esses 6 e falaram assim: dá para construir 2? Os 6 falaram que não. Não dava, só uma. Então eles contrataram o 7º sismólogo e perguntaram: e aí, dá para construir mais usinas nucleares aqui? E o sismólogo olhou e falou: peraí, sabe como é que é? Uma zona tríplice, muitos terremotos, tsunamis, não dá. O governo então contratou o 8º, o 9º, o 10º, e de repente chegou um determinado número, até que o cara falou assim: então, fiz as continhas e dá para pôr 2 usinas nucleares. E aí os outros foram convencidos com a conta e todos os sismólogos então passaram: não, com certeza dá para pôr 2. E aí isso aconteceu várias vezes, né? Ou seja, esse sismólogo não falou que não podia ter 3, aí contratou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 sismólogos a mais, até que apareceu um que falou que podia 3, esse um convenceu os outros, todo mundo ficou homogêneo de novo, e assim foi, até que chegou o sismólogo 1000. O Japão tem dezenas de usinas nucleares e todos os sismólogos acreditam que é bem razoável colocar dezenas de usinas nucleares em cima de uma ilha que está numa junção tríplice, tem vulcanismo, tem tsunamis, terremotos e tudo mais. Bom, o que aconteceu com esse ápice da ciência? O que aconteceu? Esse sucesso da ciência, o que aconteceu? Bom, isso culminou nesse acidente, um acidente que teve na usina nuclear de Fukushima, sei lá, em torno de 5 anos atrás. Desde que aconteceu o acidente nuclear de Fukushima, o que aconteceu? As barras de material radioativo que aquecem a água, elas fundiram, teve fusão do núcleo da usina, aquele material derretido entrou dentro do solo, tá? Estourou a usina, explodiu, a água que estava lá entrou para dentro daquilo, a água do lençol freático entrou junto e até hoje está jogando milhares de toneladas de água radioativa no Oceano Pacífico. Beleza?
Então estou jogando água no Oceano Pacífico. Esse é um sucesso da ciência. Está jogando água dia e noite, o tempo inteiro no Oceano Pacífico. Há vários anos. Anos, anos, anos e anos. Um dia seria um absurdo. Mas não, são anos jogando água. Para vocês terem uma ideia, já tem água radioativa chegando na Califórnia, ok? No Canadá, tá? E no Chile tem detectado águas radioativas. O Oceano Pacífico é um oceano gigantesco que muitas pessoas usam para comer, para viver, né? Dos peixes e tudo mais, da pesca. E esse oceano inteiro está sendo estragado, uma parte enorme do planeta sendo estragado por milhares de pessoas, por uma empresa. Uma empresa muito bem localizada. Então, o que eu queria falar aqui? Recentemente o Leonardo DiCaprio falou que uma pessoa como o Donald Trump, que nega o aquecimento global, que é uma farsa, você sabe, eu também sei. Uma pessoa como o Donald Trump, que nega o aquecimento global, não deveria aceitar um cargo público. Pois bem, Leonardo DiCaprio, uma pessoa parece que muito inteligente. Você quer se intrometer com o escapamento do meu carro. O escapamento também, agora, do seu carro que está assistindo. Você está assistindo, o cara quer mexer com o escapamento do seu carro. Para resolver um problema que não existe em tese. A gente não sabe, não tem ainda dado suficiente para dizer que existe ou não. A gente não sabe se se tiver um aquecimento, que hoje em dia já nem se chama aquecimento, né, se chama mudanças climáticas, porque não está aquecendo, que nem eles falaram, para estar aquecendo ainda assim a gente não sabe se tem origem antrópica ou não. Com certeza não é origem antrópica. Então o cara está querendo mexer no mundo inteiro, nas fábricas, no emprego de um monte de gente, para tentar resolver um problema que possivelmente não existe, certo? E em contrapartida, o problema mais real do planeta hoje, que é uma fábrica bem localizada o problema, você não tem que afetar a população do planeta inteiro para resolver o problema. Bem localizada, está poluindo um oceano inteiro. A gente não está falando de um lago, a gente não está falando de um mar, a gente está falando de um oceano inteiro, certo? Um oceano gigantesco, o Oceano Pacífico, está poluindo tudo. Aí, ó, o Leonardo DiCaprio não quer nem saber. A ONU, ó, não quer nem saber. Problemas reais, a ONU diz assim, problemas reais não é comigo. Eu só resolvo problemas imaginários. O Leonardo DiCaprio também é um ator, né? Ele deve pensar a mesma coisa. Não, se for para fazer uma missão impossível, esse é o Tom Cruise, né? Tanto faz. Aí beleza. Filmes loucos, beleza. Resolver o aquecimento global que não existe? Tô dentro, deve rolar grana. O quê? Mexer com uma usina nuclear? Que as pessoas estão morrendo de câncer? O cara pensa assim, Leonardo DiCaprio, chegar perto de uma usina nuclear? Nem quero ir pro Japão, o cara pensa. Já pensou? Já pensou isso como um alfacezinho que tem uma radioatividade? Cara. Então é o seguinte, esse ápice da ciência que permitiu construir dezenas e dezenas de usinas nucleares foi carimbado pela ONU. Cada uma dessas usinas nucleares, para você construir uma usina nuclear, você depende de um órgão internacional. Tudo foi carimbado por órgão internacional. Por que esses órgãos, essas pessoas que enchem o saco de todo mundo com várias coisas, incluindo gênero, por que eles não vão cuidar do Fukushima, meu? Puxa vida, meu. Coisa horrorosa. Resolve o negócio lá. Isso era pra ter resolvido, ó, no dia seguinte, meu. Tira esse núcleo, resolve esse problema todo. Os caras dizem que tem tecnologia para ir para Marte. Dizem que tem robôs para fazer tudo em Marte, etc. Por que não pega um desses robôs e resolve um problema aqui no nosso quintal? Ali no Japão. Vai lá no Japão e pega um desses robôs e resolve o problema lá de Fukushima. Você não precisa tirar o núcleo inteiro, tira quilo por quilo. Tira 1 quilo de plutônio, de urânio, sei lá o que usa. Tira 1 quilo, outro quilo, outro quilo. Tira de lá, manda o robô. E aí? Por que eles não resolvem? São tão bons, meu, tem tanta tecnologia. Nossa, esse mundo é cheio de tecnologia. Resolve Fukushima. Ah, não, a gente consegue mandar o cara lá pro outro lado da galáxia. Beleza, mas antes disso, antes de mandar o cara para lá, resolve Fukushima. Muito mais simples, tá aqui na Terra, ali no nosso quintal. Um monte de japonês sofrendo, comendo coisas poluídas, criança nascendo com defeito.
jogando água contaminada com radioatividade que vai durar anos e anos e anos no Oceano Pacífico, poluindo o oceano de vários países. A pesca no Chile, a pesca no Canadá, peixes que nós comemos também. E aí, como é que fica? Aí não tem problema. Problemas reais a gente não resolve, o pessoal fala. A ciência foi criada para resolver problemas imaginários. Isso é a falsa ciência. A ciência que resolve só problemas imaginários. Cadê a ciência de verdade que resolve problemas reais no nosso dia a dia? Bom, esse é só um desabafo, com uma piadinha, mas é isso. Basicamente vocês entenderam. É muito fácil você encontrar uma massa de pesquisadores que pensam de forma igual. Você só precisa de um convencer outro, que convence outro, até que a massa concorde construir 30, 40 usinas nucleares numa ilha sísmica, com vulcões, com tsunamis. E depois disso, ninguém faz nada. Ah, não é comigo. Sou só sismólogo, não é isso? Que feio, que feio. E o Leonardo DiCaprio, ao invés de reclamar do Donald Trump, por que não vai lá em Fukushima e resolve aquele negócio? Simples, muito simples. Está em um lugar só o núcleo. É só ir lá e tirar ele. Bom, por hoje é isso. E, bom, muito obrigado.